E eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho do meu trabalho, tá? Assim, do que eu trabalho com minhas crianças, eu vou disponibilizar um pouquinho o material que eu fiz hoje, ontem e hoje, né, no fim de semana. E eu gostaria que essas atividades, essas metodologias que eu uso, não ficasse só para mim, né? Então, que chegasse às outras crianças, que fossem beneficiadas também. Eu me sinto livre trabalhando com as boquinhas. Eu acho assim que a criatividade vale muito. Tem muitas mães perguntando, né, como que eu faço? Eu acho interessante, mas é muito difícil. Olha, gente, eu vou mostrar para vocês que é fácil. É muito fácil trabalhar com as boquinhas, tá? E a gente tudo bem, tem o curso, né, da Renata Giardini, inclusive eu uso, né, as boquinhas da Renata Giardini, eu não estou vendendo, eu estou compartilhando para, né, para as pessoas que gostariam de usar, né, as boquinhas, e eu trabalho essas boquinhas no Canva, né, no Canva Pro. Tudo bem, eu tenho, né, eu posso até vender as minhas imagens do Canva Pro, mas eu tenho as boquinhas que é da Renata Giardini, tá, gente? E depois eu posso passar para vocês também alguns vídeos, tem muitos vídeos bons no YouTube, eu trabalho com minhas crianças, às vezes, com vídeo do YouTube, tem muitos vídeos bons, e com as boquinhas, né, que ajuda bastante também. E depois eu acho que tem alguns videozinhos de, né, eu trabalhando com as crianças também, que talvez eu possa passar para vocês. Só aqueles que as mães me autorizaram a imagem, tá? O método das boquinhas, muitas pessoas falam que é o método fônico. Mas assim, eu não acho que é só fônico. É o fono visoarticulatório. Que nome difícil, né? Fono visoarticulatório. Porque tem a parte visual, tem a parte, né, da articulação da boca, que as crianças aprendem, nós todos aprendemos através dos sentidos, né? E só aí as boquinhas, ela te dá uma vasta imensidão de probabilidade de você trabalhar os sentidos com essa boquinha, né, com as boquinhas. E é muito eficiente, é fácil, as crianças aprendem brincando. E eu vou só fazer uma pequena demonstração que a gente faz com as crianças, né? Eu tenho essas duas filinhas aqui, ó, já fiz as boquinhas, e aqui eu tenho, velcro, tá, gente? Aqui tem um velcro, porque eu acho que não dá para ver muito bem, mas eu tenho velcro aqui e tenho aqui atrás, né? Então, vocês podem recortar as figurinhas, emplastificar e colocar velcro. Gente, é velcro adesivo. Eu já comprei muitas vezes o velcro que não é adesivo, tentei colar com cola quente, mas não resolve, tá, gente? Esse daí não, ele sempre descola. Então, tem que ser velcro adesivo. Olha, uma maneira bem fácil, deixa as crianças brincarem com as boquinhas, né? Mesmo, só elas gostam de fazer isso aqui e tirar, ó. Ah, colocou o A. Eu trabalho com espelho também, eu ponho assim no espelho, né? Mostro a boquinha para a criança e a criança olha no espelho para ver se a boquinha dela tá igual a essa daqui. Então, aí faz o som, né? Abre a boca, né? Que é o gesto, né? Aí vai, então, falar. Ah, quando ela fala ah, ela memoriza a boca. Aqui bem, esse daqui é, tá, gente? Eu tô vendo aqui que é o né? Aí, então, ela memoriza a boquinha, o som que saiu, então vai ajudando já a memorização. E então, aí vocês podem fazer pareamento. Tira todas as boquinhas, né? Isso daqui vou pegar a letra A. E eu falo assim, ó, olha, faz essa boquinha. Aí ele faz A. Aí eu falo assim, eu vou colocar a minha letrinha aqui. E você vai colocar a sua letrinha também embaixo. Aí aí eu falo, aqui é a sua letrinha, faz ela primeiro, antes de você colocar. Aí ele faz A.
Aí põe a boquinha bem aqui, tá? Aí a outra boquinha. Que boquinha é essa? I. Faz a boquinha igual. Olha no espelho para ver se tá realmente igual a que você tá vendo aqui. Essa é a minha boquinha. Agora, essa é a sua boquinha. Faz a boquinha de novo e coloca aqui embaixo da minha. Eu tô fazendo um pareamento, tá, gente? Olha aqui. Isso. Porque quando a gente vai escrever, você põe as letras uma empareada com a outra, tá? Muitas pessoas não sabem disso. Isso aqui você já está aprendendo a parear, colocar uma letra com a outra para formar uma palavra, né? Igual, por exemplo, aqui, ó, eu já posso formar uma palavra. Eles fazem palavra com boquinhas, ó. Ia. Formou uma palavra. A primeira palavrinha. Ia. Ele já não está pareando mais, ele já está escrevendo palavras, né? Escrevendo não, formando palavras. Isso, para isso serve também o pareamento. A gente faz pareamento primeiro com cores, né? E assim vai indo. Então vamos lá, gente. Quero mostrar para vocês as atividades que depois eu vou compartilhar com vocês, tá? E vocês podem ir lá no meu site. Aqui está todo o material que eu vou passar para vocês, até aqui nos lápis, tá? Esse aqui é porque eu ainda estou trabalhando aqui no Canva. Ah, tem um aqui que eu também vou compartilhar com vocês. Tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar a tela inteira, né, que fica melhor. Essa é a primeira. As boquinhas, estão vendo aqui, ó, tem as boquinhas das vogais. Primeiro eu trabalho todas as boquinhas das vogais, tá? São as mais fáceis, por isso que a gente trabalha as boquinhas das vogais. Então, aqui vocês vão colar o velcro. Eu sempre colo a parte mais crespa, né? Que ele tem uma parte fofinha e uma parte crespa. Aí eu deixo todas as crespas aqui e todas as outras a fofinha, né? Não sei, vocês têm também um critério de vocês. Então, aqui, vocês vão colar ela vai colar uma gravura que começa com A, tá? Vamos passar para a segunda. Esse daqui, ó, é uma das primeiras que eu faço, que aqui você está trabalhando só consciência fonológica, tá? Você está falando, não está mostrando nada de letras. Essa daqui teria que ser a primeira para mostrar para vocês. Então, aqui vai ficar umas gravuras. Você vai falar, por exemplo, avião. Avião começou com A. Aí você dá uma ênfase no A. Avião, né? Para a criança sentir que você falou um A. Aí ela vai colocar aqui. Aí você pode também falar assim, avião. Avião começa com E. Qual o sonzinho que começa, né? Qual dessas boquinhas aqui que vai ficar a gravura do avião? Vocês inventam coisa aí. Então, aqui são duas gravuras que vocês vão colocar, que começa, né? Duas com A, duas com E. Eu coloquei em sequência. Eu não gosto de trabalhar muito em sequência, não, mas eu coloquei, tá? Vamos para a próxima, que aqui estão as gravuras que eu falei com vocês. Vocês vão recortar, tá? Primeiro imprimir, depois recortar e plastificar. Gente, eu já cometi esse erro, não quero que vocês cometam também. Eu já plastifiquei a folha A4 desse jeito, só que depois descola tudo. Então, o certo é você primeiro recortar para colocar separado com um espaçozinho, que é para colar, né? Quando você plastifica, cola. Aí você recorta, né? Cola o velcro adesivo, e aí vocês vão colar lá naquele espaçozinho que eu deixei para vocês colarem as gravuras. E aqui tem todas as gravuras, né? 3 opções. E vamos para o próximo. Aqui tem outras, né? Que são as boquinhas que eu mostrei para vocês anterior, né? Então, as boquinhas e as gravuras também, né, que representam cada letra. E aqui eu tenho umas boquinhas com as letras. Eu coloquei o M aqui, gente, ó, porque sobrou esse espaço.
né? E logo em seguida você pode começar, né, a utilizar o M, que eu começo com o M, que é uma letrinha bem fácil de falar, o sonzinho é longo, né, para eles falarem. Então, e dá para a gente formar bastante palavras com M. O M aí eu gosto de dar só aquelas coisas que eu já ensinei para criança. Eu não exijo palavra com L, com U, ou palavra com V, com B, porque eu não ensinei ainda essas para eles. Muitas pessoas falam, não, só de ele ver ele já aprende. Gente, alfabetização, você tem que ter uma estrutura. Isso aqui é estruturação. Eu não gosto de pedir para a criança, tudo bem se ele falou sozinho, mas exigir que ele leia uma palavra de uma sílaba que eu não ensinei para ele. Eu só peço que eu ensino. E aqui tem as palavrinhas, olha, que você vai fazendo com aquelas boquinhas. Lá atrás, depois eu posso mostrar para você. Aqui, ó, ai, eu ponho a boquinha do A e eu ponho a boquinha do I. Eu posso formar palavras também, depois eu tenho um exemplo lá que eu dei para vocês, né? Eu posso dar a figurinha, né, da palavra que inicia com é elefante, ou escada, né, que tem lá a figurinha, então eu ponho a figurinha da escada e o urso. Então, E de escada e U de urso. As duas gravuras juntas formam uma palavra. É super interessante. As crianças aprendem rapidinho isso, eles entendem, né? Fala assim, é o primeiro sonzinho que saiu, ó. E de escada, U de urso. Eu não fico falando assim, E de escada e U de urso, porque confunde às vezes as crianças também. Passando para a próxima. Outras palavrinhas, né, que é a mesma coisa, que vocês podem fazer também, e eu posso também pegar aquelas letrinhas lá, que tudo que eu dei ali, ó, vocês já podem trabalhar aqui na ficha. Essa ficha também vocês podem cortar elas, ou então pode fazer ela inteira. Vamos aqui, temos uma lista de palavras. Essas palavrinhas você faz um ditado, eu não quis colocar ditado, né? Então, lista de palavras. Essas palavras aqui vocês podem fazer ai, oi, ia, eu, ao, né? Só palavra com as vogais, porque é o que vocês ensinaram. E letra bastão primeiro, tá, gente? Eu trabalho muito com crianças autistas e deficiência intelectual, e elas têm uma dificuldade enorme para escrever letra cursiva. E eu imagino assim que a criança que está escrevendo letra bastão, eu acho que é o suficiente, né? A gente não vai mexer com letra cursiva, não, porque é difícil você explicar para uma criança que uma letra tem quatro tipos de escrita. Então, eles ficam sem entender muito. E também a parte cursiva, ela é mais trabalhosa, né? Você tem que ter mais coordenação motora, né? E a letra bastão, não. E eu conheço muitos autistas que até hoje, adultos, não conseguiram escrever com letra cursiva, não, tá, gente? Olha, aqui eu fiz um curso de alfabetização para TEA e DI com Lucelmo Lacerda. E a gente trabalhou bastante isso aqui, ó, a discriminação, tá? Você põe uma gravura, eu estou dando um exemplo lá, depois no fim, eu ponho uma gravura da uva aqui em cima, né, que é essa daqui de cima, que é o principal, a gravura principal, e aqui, nesses 3 quadradinhos aqui embaixo, vocês vão colocar outras 2, né, que não seja uva, e eu coloquei a uva aqui nesse último, então ele vai ter que me mostrar com o dedo, porque eu uso o dedo, porque o apontar é a primeira comunicação da criança, e tem criança que não fala. Eu trabalho com muitas crianças, esse ano já estou trabalhando com muitas crianças, mais de 20, e a metade delas ainda não falam. Então eu uso a primeira comunicação, que é o apontar.
E aqui você vai mudando, ó. Eu coloquei uva nesse último, aí eu pergunto para a criança, aponta a figura igual a essa de cima, né? Qual que é igual? Aí ele aponta com o dedo. Aí depois você muda de lugar. Você vai colocar a uva nesse primeiro. Porque tem criança que ele só aponta aqui, ou a do meio, né, ou a última, e aí ele vai acertar. Para você ter certeza que ele sabe mesmo, você vai mudando, tá? Põe sempre em lugares diferentes a uva para ele identificar. E ali você tem aquelas figurinhas lá, você pode usar todas aquelas figurinhas. Então, vamos aqui. Aqui, ó, eu fiz para vocês um exemplo de cada um. Tá pequenininho, tá, gente? Mas isso aqui é da primeira atividade, né? Eu coloquei aqui que vocês vão colocar as gravuras. Nesse segundo aqui também, é colocando as gravuras. Gente, sempre que vocês mostrarem a gravura, vocês dão ênfase. A metodologia vocês podem inventar, criatividade também. Isso aqui é só um modelinho que estou dando. Às vezes até a própria criança te dá um modelo, tá? Acontece muito isso comigo. Aqui é o caso, né, que eu mostrei lá da uva, né? Aqui também, olha aqui como que tá. Ai, abelha e ilha, forma a palavra ai. Elefante e urso, forma a palavra eu. Aqui tem a letrinha o O e o I, que forma oi, né? Ao, a boquinha. Tá vendo aqui, ó? Eu trabalho 4 possibilidades, ou 3 possibilidades de você escrever. Você escreve com gravura, você escreve com letra e você escreve com as boquinhas, tá? E tem essa outra atividade aqui também, vocês aproveitando as gravuras, todas as gravuras que vocês já têm, que é o igual, né? É o pareamento. Eu estou fazendo o pareamento, né? Então, ela vai colocar, eu ponho a primeira coluna e a segunda coluna ela põe. E aqui, ao mesmo tempo, você já está mostrando para a criança o sinal de igual. É claro que você não vai dar ênfase, né, no sinal de igual, de igual. E aqui tem a lista de palavras, né, que são ditadas. Pode, né, também já começar a ensinar a criança a escrever. Depois, a criança começa realmente a escrever depois dos 4 anos, tá, gente? Antes disso é só, você pode trabalhar tudo, mas escrever assim você não pode exigir muito da criança. E aqui então, ó, tem as gravuras, tem o que eu mostrei para vocês, e tem uma outra aqui. Isso aqui, ó, é o pareamento. Se vocês quiserem, depois é só falar, eu quero pareamento de lápis, que aí eu vou deixar para vocês, tá? Que é para você fazer pareamento. Você pode fazer jogo da memória com esse aqui, ó. Só que o jogo da memória, antes de vocês plastificarem, vocês pregam uma folha colorida por trás, que muitas vezes é transparente para a gente não ver, né, a cor do lápis, para você identificar a gravura, né? E aí você faz pareamento, você faz jogo da memória também. E nesse quadradinho aqui de baixo, eu deixei, sobrou um quadradinho, eu sempre uso, né, gente? Aí eu coloquei aqui, vai ficar tipo um modelo, tá? Você pode dar essa cartelinha para a criança e pedir para ela colocar nessa sequência, tá? Que aqui você está trabalhando sequência. É muito importante a gente trabalhar sequência com as crianças. E pronto, esse aqui é um Lego que eu ia fazer uma outra atividade de Lego. E então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntarem, e aí a gente volta de novo, né? Tá, gente? A gente aprende através da imitação e repetição, tá? Todo ser humano. Então, a gente, claro, com as crianças que têm deficiência, né? Então, a gente repete mais. Vocês viram, assim, que são muitas coisas repetidas. Você vê que tudo isso aí eu fiz com as vogais, né? E pode fazer muito mais. Você não vai ficar... Hoje você ensina todas as vogais, amanhã você ensina mais uma. Não, vamos fixar. Quando aquela criança, né, você tiver certeza que ele sabe, é por isso que eu dou o ditado lá, né, a lista de palavras. Se ele escreveu tudo ali bonitinho, sem errar nada, mas é ele sozinho, gente,
você pode ajudar. Nunca faça para a sua criança. E muitas vezes as crianças ela demora um pouquinho para responder, mas deixa ela tem que pensar. É ela que tem que, né, você exercitar o cérebro dela, não dar resposta imediata para a criança. Você conta até 5. Se ela não respondeu, aí fala assim: você precisa de ajuda? E tem algumas que ainda dizem: não, eu vou conseguir agora. Tá? Então é a criança que tem que fazer essas atividades, mas tem muitas pessoas, elas acham que está demorando muito, já dá a resposta, elas acham que dando a resposta a criança vai entender aquilo. Não, né? Muitas vezes sim, claro, ela vai captar aquela resposta, mas se ela ficar pensando, achando um jeito, né, ela vai ela vai buscar na memória dela, né? Aquelas figurinhas que estavam ali. Aquelas figurinhas estão tudo lá na memória. Então, elas vão pegar aquelas figurinhas, aquela memória, juntar com a outra, falar assim: ah, agora eu já sei. Né? Mas é ela que tem que fazer isso, porque muitas vezes nós, pais, professores, a gente poda isso da criança, né? Não deixa ela pensar. E o cérebro que está em desenvolvimento é da criança, o nosso não, o nosso a gente já desenvolveu, a gente já sabe, né? Então, assim, muita paciência com a criança. A criança, ele mostra para você qual a metodologia que ele quer, brincando, né? Então, acho que a gente deve aproveitar muito, assim, o que a criança ensina para a gente também, né? E que você pode ensinar para outra criança também, né? Assim, a gente está sempre aprendendo. Eu trabalho muito com crianças deficientes, tá? Autista, deficiência intelectual, né? Então, assim, tem muitas crianças que têm dificuldade de aprendizagem, né? Ainda mais com a pandemia aí que, né, atrapalhou um pouco, mas eu só gostaria de dizer para vocês, para que vocês não ficassem comparando ninguém com ninguém, tá? Principalmente aquela criança que tem dificuldade de aprendizagem. Vamos respeitar o tempo deles, né? Por exemplo, se ele não alfabetizou esse ano, mas já iniciou. O importante, se ele aprendeu a metade, né, do alfabeto formando palavras, ótimo. Ano que vem ele aprende a outra metade formando palavras. Tem crianças que são lentas. Eu já trabalhei com criança que eu demorei 1 ano trabalhando vogais com ela. E no outro ano que eu fui introduzir sílabas, né, o M, o L, né, as outras palavras assim. Ela sabia o alfabeto? Sabia. Gente, saber o alfabeto todo não significa que aprende a ler rapidinho. É outro processo. Eu tenho meninos agora que eu trabalho com eles sabem o alfabeto, tá? Então, assim, é melhor que a gente não compara, né? Vamos usar uma metodologia acessível para aquela criança, para o desenvolvimento daquela criança, quando ele estiver pronto para isso. E eu gostaria também de falar para vocês que a alfabetização não é uma coisa simples, é uma coisa muito complexa. E antes da alfabetização, a gente tem os pré-requisitos da alfabetização, né? Que um deles é consciência fonológica, a rima, né? Você entender posições, né? O que é alto, baixo, você ter entendimento das coisas, né? Porque não adianta só a criança ler a palavra sem entender o que é o significado daquilo também.